Hoje o nosso convidado é uma pessoa muito grande, humano, é uma pessoa que dedicou muitos anos e dedica a vida pela medicina, é um médico, pesquisador, escritor, que nos dá a honra da sua presença aqui. Dr. Asdrubal Falavinha, bem-vindo. Bem-vindo, obrigado muito pelo convite, Padre Ezequiel. Dr. Asdrubal, você é filho de médico e a tua mãe era professora. É. Quantos são da família? Só você é médico? Quem te influenciou a ser médico? Por que você decidiu? Desde criança você acompanhava o teu pai? Como é que é? É uma combinação de tudo. Sabe que a minha infância foi muito feliz lá em Flores da Cunha. E o pai sempre presente, mas em alguns momentos ia bastante para o hospital e eu acompanhava ele no hospital. Acompanhava até dentro do bloco cirúrgico quando eu era pequeno. Ah, é? E ele dizia, fica aqui no canto, não mexe em nada. E eu ficava lá no canto, muitas vezes, conversando com o paciente que estava sendo anestesiado. Então, assim, a minha relação começou desde cedo com a medicina. E como tu falaste, a mãe professora, o pai médico. E essa combinação dos dois eu carrego até hoje. Médico e professor. Foi uma combinação dos dois genes, da mãe e do pai. E essa ideia sempre que o pai passava para mim é de ajudar as pessoas. Naquela época praticamente não tinha telefone, as pessoas vinham bater na porta de casa para buscar ele, para fazer os atendimentos em casa ou mesmo no hospital. E eu via ele, olhava e disse, mas que entrega que ele fazia todos os dias, não tinha não, sempre disposto, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. E aí eu olhei e disse, pá, eu acho que é isso que eu quero para mim. Fazer o bem para as pessoas, tratar as pessoas de maneira adequada e fui para a medicina daí. Sabe que eu decidi a medicina muito antes de chegar no vestibular, justamente por gostar das pessoas, por gostar de fazer o bem. Praticamente foi isso, viu? Veja que muitas vezes na construção da personalidade, quando um filho não se dá bem com o pai, até ele busca o oposto. Exatamente é uma forma de penalizar. Então você tinha uma relação muito profunda com o seu pai. E foi o seu pai na tua formação, porque a mãe é professora, você é também professor de medicina, professor de estudantes, enfim. Você atribui a quem? A maior força de decisão foi o teu pai? A maior força de decisão foi o exemplo do meu pai e os valores morais veio muito da minha mãe, porque eu ficava a maior parte do tempo com ela. Então, assim, o certo, o errado, a responsabilidade, a integridade, eu aprendi muito com a mãe. Isso. Uhum. Então, naquela época não tinha muito passar a mão na cabeça. Ela mostrava o certo, o errado, as consequências. E eu aprendi isso tudo desde pequeno. Os teus pais já estão, já faleceram os dois? Faleceram os dois. Os dois. E nessa questão também na sua vida de infância, você percebia essa necessidade ou essa entrega do teu pai? Porque a gente poderia dizer, bom, depois quando a gente fica maduro, a gente diz, porque eu sou médico, eu quero ajudar as pessoas. Que é também o despertar da maturidade. O primeiro momento, o senhor sabe, é professor, que pode existir muitas motivações. Se já vem essa motivação de serviço desde cedo, é ótimo. Mas então, isso aí você já de criança percebia essa entrega total do teu pai? Desde criança isso já foi transmitido para mim. E o pai sempre dizia, olha, tudo que eu tenho, casa, carro, é tudo consequência do trabalho. Esse nunca foi o objetivo da minha vida, mas foi a consequência de um bom trabalho. E ele dizia, olha, se tu vai para a medicina, é para ajudar as pessoas, diminuir sofrimento,
para inovar, para fazer ciência, pesquisa, e se o dinheiro vier, é a consequência do bom trabalho. E aí foi realmente a missão inicial, foi se colocar para ajudar, para fortalecer ainda mais a medicina no Brasil mesmo. Sim, tanto é que nós vamos ter 2 programas com o Dr. Asdrubal, porque nós queremos, nesse primeiro momento, falar um pouco da vida dele. De criança, você sofria já vendo algumas situações que o teu pai estava cuidando e você conversava ali com o paciente até, como você estava dizendo. O sofrimento também te tocava desde aquela época de pacientes? Você lembra de alguma coisa? Eu lembro porque eu ia junto com ele nos quartos. E eu conversava, o pai conversava, o paciente conversava comigo, perguntava, e daí, tu vai ser médico como teu pai, pessoa boa, tudo? E eu dizia, ainda não sei, né? Porque realmente a gente tem um momento certo de decidir. Mas depois o pai mais ou menos me explicava por que ela estava com aquela voz, por que ela estava tão enfraquecida. Era um quadro de câncer. E isso me abalava do ponto de vista assim, de ver que nem ele conseguia resolver todos os problemas. E isso também foi importante para mim entender que a medicina, ela não é o milagre das coisas, mas ela consegue trazer conforto. Ela disse, mas pelo menos ela não tem dor, tu vê isso. Então ele falava esses casos comigo e eu começava a entender a profundidade ou os limites mesmo da própria medicina. Uhum. E depois você, então, desde jovem, decide entrar na medicina. Qual é a dificuldade, por exemplo, que um filho de médico... Porque vejam que a questão, como o teu pai dizia, olha, meu filho, aquilo que eu conquistei foi pelo trabalho. Não busquei dinheiro, mas o dinheiro vem porque um médico bom, especialmente em outros tempos mais ainda, conseguia ter recursos. Na tua vida, assim, de criança, você lembra de algum sofrimento que também foi importante e de alguma forma você carregou isso, claro, superou, mas isso te tornou talvez mais humano, mais próximo das pessoas, porque quando a gente tem contato também com os nossos sofrimentos, com a nossa família, com situações, a gente diz, olha, isso aqui me tocou muito. Eu lembro de uma médica que até é escritora e escreve livros sobre cuidados paliativos, que ela disse, o médico vinha lá em casa porque a minha avó tinha a perna cortada. E ele, o dia que ele vinha lá em casa, a minha avó ficava bem. Ela ficava feliz naquele dia. Por isso eu também me tornei médica, mas é a partir também do sofrimento que ela, como neta, passa. Você teve alguma coisa nesse sentido? Para a escolha da medicina, não. Durante a medicina, depois de formado, sim. Tive momentos difíceis na vida que todos nós temos. Tive a perda de 2 irmãos queridos meus, trágicas, e tive o problema envolvendo a minha filha, a Rebeca, que com 6 meses teve que fazer 3 cirurgias cerebrais por um tumor incurável. E aí eu era pai numa área que era a minha área, da neurocirurgia. E isso para mim foi o ponto de divisão da minha vida, posso dizer, em que eu experimentei a grande dificuldade e vi que a partir daí não existe realmente obstáculos na vida se tu acredita em algo, se tu tem fé e se tu procura fazer o bem para as pessoas. A vida te olha também para ti. E você fez a cirurgia na tua filha? Como é que é? Não. Como é que foi? Como é que é? A ética médica permite isso? Não. Isso a ética, a lei, vamos dizer, dos médicos, né, que é o Conselho de Medicina, proíbe que a gente faça qualquer atendimento, muito menos cirurgia, em nossos conhecidos, porque tu não consegue discernir, tomar decisões rápidas, porque tu é envolvido emocionalmente.
Então, procurei algumas pessoas para fazer isso e inicialmente me descorajaram de fazer a cirurgia, porque não ia ter volta. E eu disse, não, agora eu sou pai. Eu tenho que esquecer a minha área neurocirúrgica, agora eu sou pai. E aí fomos fazendo as cirurgias, várias, e daí a última foi com 16 anos que ela fez. E assim, uma vida dela de bastante coragem, humildade. Ela é uma das pessoas mais felizes em casa. Aham. Então ela reconhece que ela conseguiu vencer essa trajetória, uma resiliência enorme, e ela está se formando em pedagogia pela nossa Universidade de Caxias do Sul, agora final do ano, e ela vai entrar na psicologia depois da pedagogia. Por que você escolheu, o que te fez escolher a neurologia? Isso meu pai também me perguntou. Sabe que meu pai e meu tio trabalhavam muito juntos, né? Os dois cirurgiões. Eu fiz a minha medicina lá em Porto Alegre, e daí, depois do primeiro ano, eu decidi que eu ia, no primeiro ano, eu decidi, não, eu vou fazer cirurgia e vou fazer neurocirurgia. E eu voltei para casa, falei para o pai e para o meu tio, que disseram, mas como assim, tu não vai fazer cirurgia geral como nós? Eu disse, não, eu vou fazer neurocirurgia. Por quê? Eu disse, não, porque é mais difícil. Porque vai requerer que eu estude mais, eu acho complexo e o complexo me fascina. Eu vou estudar e desde o segundo ano comecei a estudar, fazer monitorias na neuroanatomia, que eu ainda sou professor da neuroanatomia. Então, desde aí já me instigou a beleza da neurocirurgia, da neurologia, diagnóstico, procedimentos. E assim foi do nada, foi dentro da escola médica no final do primeiro ano. Você na verdade, eu estava lendo sobre a tua biografia, você é considerado uma das referências na tua área no Brasil. Para dizer para os jovens em casa, porque tem jovens que hoje querem facilitar a vida em tudo, né? Para ser um médico do calibre do senhor, o senhor estudava quantas horas por dia na medicina? Olha, eu estudava, praticamente a medicina tem 6 anos, nesses 6 anos eu escrevi 2 livros. Sim. Isso naquela época não existia. A gente não tem toda essa facilidade, inteligência artificial, não. Nós tínhamos que pegar uma máquina de escrever e bater, buscar os livros e fazer as informações, com as ilustrações desenhadas. Então, fiz 2 livros. Eu estudava, no final de semana eu fazia plantão no pronto-socorro municipal, fazia plantão acompanhando os colegas lá e pegava normalmente sexta ou sábado de noite de madrugada, que era quando tinha movimento. E eu gostava e gosto do que eu faço. Então fazer isso não é sofrimento, é uma alegria, porque eu gosto do que eu faço. Uhum. Então se eu tivesse que dizer alguma coisa para os jovens, que escolham aquilo que vocês amam, que daí nunca vai ser trabalho, nunca vai ser estresse. Estresse para mim não é ficar 8 horas numa cirurgia. Estresse para mim é fazer 15 minutos uma atividade que eu não gosto. Isso é estresse. Ficar 8 horas na cirurgia, salvar uma pessoa, salvar a coluna dela e tudo mais, para mim é um prazer. Eu faço bem. Na tua experiência de fé, que fé, compreendendo bem, não significa ligada a uma religião, mas fé em Deus, fé em algo transcendente, porque eu já entrevistei médicos aqui muito bons, eu não sei se você conhece, que um amigo nosso, é o Dr. Antônio Frasson, que é um dos, né, nasceu aqui em Nova Araçá, e ele diz, olha, eu quando vou na cirurgia, de vez em quando, ou seguidamente, eu digo, olha, Senhor, me ajuda aqui, coloca as tuas mãos junto, porque não está fácil. Como é que é a tua experiência nesse sentido? A mesma dele. Eu acho que isso segue todos os cirurgiões. Então, a gente, nas cirurgias,
tem um momento de intenso foco e precisão que tu tem que ter para mexer no cérebro, para mexer na medula espinhal. E às vezes tu sente a presença dele te ajudando e tudo mais, de repente tudo fica nítido, tudo fica claro, as soluções aparecem. Então assim, eu tenho muita fé, eu gosto de sentir essa presença e ao mesmo tempo os pacientes que vêm de uma família unida, que tem uma perspectiva, um pensamento positivo, que tem fé em algo, eles costumam ter uma evolução melhor. Isso é incrível. Eles costumam. Olha só o que ele diz, ó. Os pacientes que vão em busca do médico, do tratamento, que tem uma família unida, que tem fé, eles dão um resultado melhor. Eles reagem melhor. Hoje em dia todo mundo quer saber ou se cura ou se não cura e assim por diante. Como é que tu já sente? Tu já sente na grande maioria dos casos o que vai acontecer? Você foi surpreendido muito por questões assim que a gente não explica? Dizer, olha, aqui de fato a gente não está explicando, porque você é um cientista também da medicina, você é um pesquisador e o pesquisador poderia dizer, a gente vai até onde a racionalidade, os dados podem chegar, mas daqui para frente a gente não consegue ir. Vamos, assim, isso tudo é verdade. As experiências, a literatura, as evidências, elas servem como um guia para ti. Mas quando tu está na frente do paciente resolvendo um problema específico, personalizado daquele paciente, não é uma amostra científica. Então, tem que visualizar a singularidade de cada um. Então, a mesma doença em pessoas diferentes, ela tem muitas vezes um resultado completamente diferente. Mesmo sendo a mesma doença, no mesmo estágio, por características de cada um e até pensamento positivo. Tem aquele que tem a nuvenzinha em cima da cabeça e aquele tu pode fazer o que quiser, que ele chama raio, não fica bem. Então, às vezes, tu atrasa qualquer procedimento, cirurgia, para que o paciente entenda o limite da cirurgia e como que ele pode ficar bem. Então, a educação do paciente é uma educação de mudança de hábitos, e hábitos não é só parar de fumar, caminhar mais na esteira, mas hábitos também de pensamento. Pensamentos. Né? Então, a mudança de hábitos é uma mudança completa. Né? E isso tem que ter uma conversa. A percepção do paciente, ela tem que estar alinhada com o resultado da cirurgia. Porque senão ele nunca vai ficar satisfeito. Então, muitas vezes, doutor, eu quero fazer essa cirurgia para voltar a jogar no time profissional. Eu disse, olha, não vai fazer a tua cirurgia, eu não vou te fazer, porque tu nunca vai chegar nesse nível. Então eu não quero fazer. Então, melhor, porque as percepções elas têm que estar alinhadas com o resultado. E a mudança de hábito, ela é extremamente importante na área da saúde, independente área neurocirúrgica, cardiológica. E se a pessoa não entende, através da educação, se a pessoa não entende isso, o resultado nunca vai ser adequado ou esperado por ela. Às vezes espera uma ideia mágica, não, me dá uma medicação para mim tomar e fica bom. Não existe essa medicação. Existe cuidar do peso, atividade física, pensamento positivo, faz yoga, reza. Todo esse contexto é que vai te ajudar, não é uma simples medicação. E nesse sentido você percebe ainda que os pacientes, o conhecimento da medicina está lá na frente. E o paciente, ele também vai conhecendo pouco da realidade daquilo que é o ser humano também, né? E hoje em dia os pacientes, eles vêm, graças a Deus, para prevenção de doença. Então, muitas consultas, olha, eu quero ter uma qualidade de vida boa depois dos 50 anos. O que eu posso fazer? Então, eles vêm buscar conhecimentos e educação para eles melhorar a qualidade de vida depois
de uma certa idade. E isso é muito bom, porque eles se tem uma ideia de que para que esperar a doença se eu posso preveni-la? E isso é bom. Então, tudo que a gente vê na internet, e eu digo para eles, não, procura as informações que tem. E depois nós sentamos e eu te digo o que é mentira, o que é verdade e qual é o caminho que tu tem que seguir. Mas eu prefiro que a pessoa busque informação e se mostre comprometida com o resultado dela, do que ela seja desconectada da realidade. Eu tenho uma doença, mas nem olhei na internet. Esse eu fico preocupado, porque às vezes ele está negando a própria doença. Então, eu gosto do paciente que vem com a doença, já fiz essa pesquisa toda. Me conta o que tu sabe. Isso. Tá. Isso serve, isso não serve, isso. E aí a relação, vamos dizer assim, a conexão é muito mais fácil, viu? Agora eu queria entrar hoje sobre também na questão do ensino da medicina. Você, como pela maturidade que tem, pelo caminho que tem, o que é importante que o médico hoje tenha presente, especialmente? Assim, o médico tem que saber que ele é vamos dizer, ele é um meio de melhorar a vida das pessoas, ele é um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Ele tem que saber que a parte de empatia, humanismo, é o que faz a conexão com os pacientes. Então, não é o quanto eu sou inteligente, é o quanto eu sei me conectar com as pessoas, transmitir felicidade, transmitir as informações boas e ruins, mas se conectar. Então, empatia, conexão, humanismo, integridade, para mim são as qualificações assim essenciais de um bom médico. Conhecimento, habilidade, vem junto. Sim. Então, a gente vê a inteligência artificial em relação a conhecimento, ela vai saber muito mais do que nós, né? Por isso que muitos médicos, tu coloca a história do paciente, ele já te o computador, o chat GPT já vai te trazer uma ideia de diagnóstico diferencial, o que fazer e tudo mais. Então, essa parte de conhecimento, a gente sabe que a máquina vai nos ganhar. Agora, a máquina nunca vai nos ganhar em julgamento, em emoção, em empatia, em inspiração, em conexão, né? Então, assim, em terra de robô, quem tem emoção é rei, quem sabe se comunicar, quem tem humanismo, é a parte mais importante que eu vejo, é não deixar que a medicina fique numa área assim de tratamento financeiro, não. É uma área de fazer o bem, é uma área de se conectar com pessoas e de receber e transmitir confiança, felicidade, a parte da pessoa quando está com uma doença severa, como na última vez que a gente conversou, tu comentaste que tinha a perna amputada e toda vez que ia o médico lá ficava feliz. Essa transmissão não necessariamente tu faz com medicação, com cirurgia, mas é com a presença, com a escuta e com a empatia. Essa ideia, doutor Asdrubal, você conhecendo também os cursos de medicina no Brasil e fora do Brasil, os cursos estão conseguindo traduzir essa humanização necessária ou ainda são muito técnicos? Assim, estão todos tentando ao máximo. Sabe que a nova geração ela vai se modificando cada vez mais. E assim, muitas vezes não dá para facilitar. A vida não tem atalho para a gente ter. A gente tem que seguir o caminho. Tem obstáculos, nos obstáculos que a gente aprende, nas dificuldades que a gente forja caráter. Não dá para suavizar isso no ensino. Tem que deixar eles aprenderem. Tem a maneira de dificuldades, tem a parte de sucesso, de felicidades, mas assim, essa parte de humanismo tem que ser um pilar continuado nos 6 anos de medicina. Muitas vezes, na universidade aqui, a gente tem uma mentoria, que não só dentro da sala de aula a gente fala sobre isso, mas em grupos
que a gente se encontra de alunos com o professor, a gente faz a escuta deles e a gente mostra como que é a vida do médico, o que a vida da medicina neles espera deles, o que eles podem contribuir para a medicina. E com certeza, humanismo e empatia vão ser duas palavras mais ouvidas nesse ambiente, viu? Uhum. Você entrou nessa questão da inteligência artificial. Para quem está em casa, a inteligência artificial provavelmente vai trazer mudanças profundas na sociedade, porque esses tempos eu estava num curso nosso de padres e veio um rapaz da PUC de Porto Alegre, falar sobre a inteligência artificial. E eu tive a ideia, bom, nós achávamos que a internet mudou muita coisa. Porque quando veio a revolução da internet foi uma mudança muito grande. E a gente poderia pensar, mas será que vem outra maior? A inteligência artificial provavelmente é muito maior e vai impactar muita gente. Nessa questão da saúde, especificamente, o que você poderia destacar? Porque o diagnóstico provavelmente vai ficar mais fácil, pessoas que podem ser acompanhadas pelos algoritmos para dizer, olha, está evoluindo assim, está evoluindo, e a conexão dos algoritmos é mais rápida do que a conexão humana. O que você poderia dizer nesse mundo da inteligência artificial, já olhando para frente? Eu posso dizer para todos os espectadores, independente da área que vocês estão, que vocês atuam, a inteligência artificial ela veio para ficar. E ela pode ser a grande oportunidade de cada um de aprimorar sua carreira ou o grande desastre. Uhum. Vai depender de tu utilizar ou não. Que tu vai ter que aprender mecanismos básicos da inteligência artificial, não tenho dúvida alguma. E assim, a inteligência artificial ela não veio para substituir as pessoas. Ela veio para adicionar um bem-estar para as pessoas. Então assim, eu costumo chamar de inteligência ampliada. Uhum. Ela veio para ampliar as minhas condições de resultados. E isso vale para a empresa, vale para a saúde. Essa inteligência ampliada, existe uma palavra que é a regra do jogo hoje, que é a adaptabilidade. Eu tenho que me adaptar às tendências que estão vindo. Senão, eu vou ficar para trás. Uhum. E essa adaptabilidade, a gente olha a taxa de mudanças que acontece lá fora. Se essa taxa de mudanças ela não for para dentro da minha empresa, para dentro da minha profissão, eu vou deixar de existir. Porque hoje em dia é muito rápido tu ficar desatualizado, é muito rápido. Tu tem que estar sempre preocupado em se manter atualizado. E a inteligência artificial ela vem para isso. Existem pessoas que falam bem, existem pessoas que falam mal da inteligência artificial, mas assim é para toda inovação. Toda inovação que vem, eu digo, tem os pontos positivos e os pontos negativos, tudo. É uma bênção ou uma maldição. Sim. Então, se inventou o avião, pô, mas que facilidade, eu me movimento daqui para lá em 2 horas. Tem a maldição porque a gente começou a criar o desastre aéreo, é uma maldição. Se inventou o navio, bom, daí a maldição é que daí começa a ter o naufrágio. Mas depende como cada um usa a inovação. Então, a maneira de eu usar a inovação vai me mostrar um espelho de quem eu sou. Qual é a minha integridade, qual é o meu caráter para usar para o bem. Então, a inteligência artificial, sem sombra nenhuma, ela vem para otimizar tudo que nós fazemos. E na área da saúde ela é fundamental, porque ela vem com velocidade, impacto e precisão. O que isso significa? Eu vou conhecer melhor a pessoa que eu estou tratando. Então, à medida que eu tenho as informações tuas, e isso já acontece hoje, aqui na colônia, aqui em Caxias do Sul, à medida que eu tenho as informações tuas, os teus desejos, a tua meta de vida, alguns questionários que tu responde sobre qualidade de vida, sobre distúrbio do sono e tudo mais, e eu colocar no computador e colocar a tua patologia, ele vai dizer
o percentual de sucesso do tratamento A, B ou C para ti. E isso é uma educação que eu faço para os pacientes, porque o paciente diz, doutor, a cirurgia vai me deixar bom somente 40%? Sim. Agora, vê se eu tirar daqui a obesidade, olha, já vai para 65%. Se eu tirar o tabagismo, já vai para 85%. Então, só para tu ver o quanto tu pode influenciar no resultado. Então, muito mais a inteligência artificial, ela traz a personalização da doença, que personaliza diagnóstico e tratamento para o próprio paciente. O que a gente fala muito em sala de aula, tipo assim, eu não trato mais a hérnia de disco do seu João. Eu trato o seu João inteiro, que é 76 anos, hipertenso, diabético, que tem hérnia de disco. Então, essa é a diferença da amplitude da visão do médico hoje. E aí tu tem que ter humildade para reconhecer os teus limites e tu tem que ter o humanismo, porque isso tudo tu tem que transmitir também para o paciente. Uhum. Como é que eu vou fazer o paciente mudar de hábito se ele não confiar em mim? Então, essa conversa, essa educação, eu tenho que ter. No passado, às vezes, o médico estava fumando e dizia para o paciente, tu tem que parar de fumar. Essas não funcionavam, mas hoje em dia, essa conexão, não só conexão de informação, mas conexão emocional com o paciente, de conversa, de confiança, ela tem que ter, e a inteligência artificial, ela entra fortemente. Praticamente, a gente consegue prever complicações, a gente consegue imaginar no pós-operatório e predizer e antecipar algumas complicações que poderão com vir. essas informações que vêm da inteligência artificial. Então, por isso que atualmente, o que, vamos dizer assim, no século passado, o óleo era o commodities mais importante. Hoje em dia, é a informação sem sombra de dúvida. Quem tem informação tem tudo. Uhum. Por isso que aqui, olha o que ele concluiu dizendo aqui, quem tem informação tem tudo. Então você que está em casa aí, estamos dizendo o seguinte, quanto mais você sabe sobre o teu corpo, sobre aquilo que você está comendo, aquilo que você está vivendo, se você sabe quanto isso impacta a tua saúde, e se você decide, não, isso aqui vai me fazer mal, estou comendo muito carboidrato, estou comendo muito açúcar, estou bebendo pouca água, não estou fazendo exercício, estou fumando, de vez em quando bebo. Bom, isso aqui impacta em muita coisa, e se você sabe de tudo isso e toma a decisão, aí você pode ser uma pessoa mais saudável. Falando nisso um pouco, porque é claro que nessa questão agora de médico mesmo, falando para o povo simples, o que hoje é importante observar para ser mais saudável? Eu já disse algumas coisas aqui, mas você destacaria o que ainda? Para também dar essa informação para as pessoas que estão em casa. A primeira coisa, saúde mental. Saúde mental. Porque assim, tudo começa com a pessoa sendo feliz. Então, a gente fala que o sorriso é a melhor medicação. Com certeza. Tu chega no consultório, tu sorri para o paciente, ele já melhora 30%, só com o sorriso. Então, saúde mental é importante, ter a saúde mental. Conversar com as pessoas, comunicação, quando não está bem, tentar resolver os problemas. Porque tu não muda hábitos se tu não está de bem com a tua mente. Então a saúde mental, ter o espírito bom, querer o bem para as pessoas, ter o pensamento positivo, ou seja, tem que estar de bem contigo mesmo. Saúde mental. Segundo ponto, tu falaste muito bem, a gente é o que a gente come. A alimentação é fundamental para o desenvolvimento da pessoa. O terceiro é alguma atividade física rotineira. Tem que ter alguma atividade física rotineira, porque assim,
faz parte da vida. A gente ter as cartilagens mais gastas, ter o osso mais osteoporótico. A única coisa que a gente consegue modificar é o músculo. O músculo pode ir atrofiando e vai atrofiando com o passar dos anos, mas a gente pode modificar fazendo atividade física. Então a cartilagem não tem como a gente pedir o desgaste, o osso não tem como a gente pedir a osteoporose. A gente pode tentar reduzir com medicação, mas não tem como. Agora o músculo, a gente pode deixar ele saudável, independente da idade, fazendo estímulos a atividades físicas frequentes. E o terceiro ponto é o cuidado da postura. São as três coisas. Cuidar da postura, não imagina o hábito errado do telefone celular, e eu vejo isso muito no consultório. Crianças que ficam muito tempo com o celular, que praticamente o brasileiro, por ano, fica mais ou menos uns 3 meses, se somar todos os dias de horas, fica mais ou menos 2 a 3 meses no celular. No celular. Então, esse movimento aqui, eu nunca havia operado hérnia de disco de coluna em adolescente. E agora eu costumo ver isso. E isso é hábito errado de postura. Então, saúde mental, ser uma pessoa de bem consigo mesmo, atividade física, alimentação e cuidar da postura. Doutor Asdrubal, sobre essa questão da pesquisa mesmo, porque o senhor é um pesquisador e um escritor, o que tem descoberto na sua área hoje que gostaria de partilhar, que é interessante partilhar com as pessoas? Dentro da sua área de estudo da neurociência, neurocirurgia. Eu posso dizer que a terapia celular, o uso de células-tronco, ela vem entrando na ciência e num mercado bastante forte, que praticamente são tirar as células tuas para devolver as melhores para ti. Isso a gente faz já durante a cirurgia, a gente retira as células da medula óssea, a gente concentra essas células, separa as melhores, tudo dentro do campo cirúrgico, sem levar para o laboratório, e devolve para o paciente nos locais mais danificados, para fazer regeneração. Então, a terapia celular, a gente tem um grupo de doenças que a gente não tem tratamento. E aí é um momento em que a terapia celular específica para aquela doença vai começar a ser utilizado. Ainda requer alguns estudos, um tipo de terapia celular, que é a terapia celular que eu tiro tuas células, levo para o laboratório, modifico elas para melhor e depois eu devolvo para ti. Essa ainda requer algum tipo de estudo científico. Mas o que a gente faz hoje, que é a terapia celular, tirar as tuas células durante a cirurgia, preparar elas, concentrar e devolver para ti no mesmo momento, isso a gente já faz aqui. Agora, 2 perguntas. No cenário atual, o que mais te preocupa também como médico pesquisador? O que mais te preocupa e qual a maior alegria? Porque você faz muitas coisas, até empreendedor porque até tem um restaurante em Caxias do Sul, um restaurante de excelência, né? Mas de tudo aquilo que ele faz, viajando no mundo inteiro, dando palestras, e escrevendo e fazendo cirurgia e sendo professor da universidade e sendo vice-reitor, o que você mais gosta de fazer e o que mais te preocupa? O que eu mais gosto de fazer é conexão com pessoas. Eu gosto muito de me conectar com pessoas, aprender, ensinar. Toda vez que a gente ensina, a gente aprende. Então a conexão humana me intriga e eu gosto bastante. Tá? O que eu vejo que o mais me preocupa é que a inovação tecnológica ela venha cada vez mais para se juntar aos cuidados humanos em prol da melhora da qualidade de vida das pessoas. Não é só inovação tecnológica, tem que ter as pessoas envolvidas, o médico, o enfermeiro, utilizando da melhor maneira a informação tecnológica em prol do paciente. Então, realmente, vamos dizer assim, não trazer esperanças falsas às pessoas. Ser realista, fazer o bem, utilizar as novas tecnologias para o bem em prol da melhora do paciente. Bom, nós conversamos com o Dr. Asdrubal Falavinha, a quem a gente agradece.
e fica muito honrado pela presença, pela partilha. Como eu disse, você é uma pessoa que está em muitos lugares e ajuda muitas pessoas, mas teve o tempo para nós aqui, para conversar conosco, e a gente agradece muito.